Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Estamos aqui novamente para mais um podcast, mais uma discussão sobre temas que foram discutidos em sala de aula agora no segundo bimestre. Entre os temas, o capítulo trabalhamos com o capítulo que fala sobre a Europa e a Federação Russa. E dentro da questão Federação Russa, é inevitável não falar de conflitos, né? Então discutimos em sala de aula os conflitos na Crimeia, que foram ilustrados, né? Os atentados ocorridos ali por grupos islâmicos da Chechênia que lutam pela independência da Chechênia da Rússia, da Federação Russa, e também sobre a Crimeia. E aí, em relação à Crimeia, começamos a falar sobre o conflito de 2014, né? E viemos até os dias atuais, trazendo para a atualidade tudo o que está acontecendo, né? Então, os alunos debateram, pesquisaram e discutimos em sala de aula justamente o que está acontecendo, o que ocorreu, né? E o que está acontecendo hoje na Rússia, certo? Alguém quer comentar alguma coisa? Pô, cara, eu acho muito... situação dos refugiados, principalmente, né? Se a gente vê todo aquele contexto, né? A questão do... A Crimeia, ela já tinha uma população mais voltada para os russos em si, né? Aquela questão toda de descendência russa. Exatamente, da opinião popular já ser puxada mais pro lado do governo russo. Só que tinha uma participação muito grande na economia do país por dar acesso ao mar... Qual que era o nome mesmo? O Mar Negro. Exatamente. Que dá acesso ao Mar Mediterrâneo. Exatamente, né? Exatamente. Dá acesso ao Mediterrâneo e tal. Que ajuda, logicamente, na economia, já que a Ucrânia, visivelmente... Economicamente, a península da Crimeia é banhado pelo Mar Negro. E então também dá acesso a um canal, dá acesso ao Mar Mediterrâneo. E do Mar Mediterrâneo, o Atlântico. Né? Então, economicamente, é muito importante. Lembrando mais uma vez aqui que eu igual comparo com os meninos dentro de sala de aula, que um país que é banhado pelo mar ou pelo oceano, né? E esse mar dando acesso ao oceano, economicamente é muito importante. É a mesma coisa de você ter um comércio e não ter porta para a rua, né? Quer dizer, há uma dificuldade muito grande da importação e exportação. Um país como qualquer empresa, né? Comparando com empresa, precisa negociar, precisa importar e exportar, né? Ou seja, precisa comprar, mas precisa vender, né? Ele compra importando e ele vende exportando. E ter acesso ao mar é muito importante. Quando não se tem acesso ao mar, há um problema muito sério, porque há uma dependência de países vizinhos que são banhados pelo mar. Então, nesse caso, a Rússia, ao sul, banhado pelo Mar Negro, ele é muito importante, porque é o acesso para o Mediterrâneo e do Mediterrâneo o acesso para o Atlântico, certo? E aí você estava comentando em relação, grande parte da população da Crimeia é de descendência russa, exatamente. Os russos, falando no quesito economicamente, depois que a guerra começou, eles tiveram um boicote muito, muito grande em relação a empresas do Ocidente. Em geral, eles foram boicotados com vontade economicamente por muitas nações do mundo. Pela comunidade internacional, né? Exatamente, pela comunidade internacional, porque guerras são coisas do passado, né? A gente não vê hoje em dia... assim, eu sempre ouvia, né, nesse tipo de coisa, em notícia, que hoje em dia a guerra é comercial, é uma guerra derivada do dinheiro, da concentração de... Da maior participação do mercado, né? A gente, até comentando, você citou o nome de uma guerra comercial, a gente ainda vai discutir esse ano ainda mais para frente, adentrar um pouco mais em relação à China. Sim. Né? A disputa comercial Estados Unidos e China, que é um exemplo que a gente pode estar dando aqui em relação a disputas comerciais. Né? Outra coisa importante, encabeçando essa comunidade internacional que hoje é contrária às ações da Rússia, os Estados Unidos e a Europa. Né? A comunidade, o bloco europeu, a União Europeia e os Estados Unidos são os que encabeçam justamente
e representam a comunidade internacional, né, como contrários à ocupação russa à Ucrânia, Sim. né? Ok? Mas lembrando novamente que nós estamos discutindo, começamos a falar pela ocupação da Crimeia em 2014, certo? Sim. Ok? Então é uma região que a Rússia teve uma facilidade, porque a população em grande parte ela é de descendência russa, né? E matérias da época acusam, né, que já havia uma estratégia da Rússia em ocupar a região, né? E a ocupação da Crimeia, ela começa justamente porque nós tivemos ali a declaração da Ucrânia com o desejo de se anexar, isso discutido em sala, né? Sair da comunidade dos Estados Independentes para entrar para... OTAN. Não, no 2014 para a União Europeia. né? Primeiro, em 2014, foi o desejo do país de sair da comunidade dos Estados Independentes e se anexar à União Europeia, né? E geograficamente falando, a Ucrânia ela fica muito à vontade para fazer isso, porque ela a leste ela divide o território com a Rússia, é fronteira com a Rússia, e a oeste, ela tem fronteira com países da União Europeia. Sim. Né? Então, ela tá muito fácil para ela optar em sair da CEI e anexar a União Europeia. Porém, né, por interesses geográficos e econômicos, a Rússia não aceita. E históricos também, né? Porque até o século XVIII, o território da Crimeia era território otomano, foi tomado pela Catarina Grande, né? E aí se torna território, a partir do século XVIII, território russo, né? Então, Kiev, que já foi capital russa também, né? É um território que há uma sensação de... um sentimento de pertencimento, né, para a Rússia. Esses conflitos da Rússia e a Ucrânia já vêm desde antigamente. Por exemplo, o evento Holodomor, que aconteceu há um tempo na Ucrânia, na época da União Soviética ainda, que o Stalin perseguiu as oposições e saiu tomando as propriedades que a Ucrânia tem uma grande produção, uma forte produção de trigo. A fome, né? Eles saíram tomando as propriedades dos agricultores, das pessoas, e esse evento, que matou cerca de entre 5 milhões de pessoas, foi conhecido como Holodomor, né? Que no idioma significa morte pela fome. E em 2014, de novo, o presidente da Ucrânia era indicado russo. E aí houve uma rebelião de mais de 1 milhão de pessoas durante um mês, não só um mês, mais tempo, e as pessoas começaram a se rebelar contra este governo. Inclusive a Rússia mandou a polícia especial, acabou ferindo várias pessoas que estavam hospitalizadas, atirando nas pessoas da revolução. Então não vem desde hoje, já vem bem desde antigamente. E a Ucrânia também tem grande importância, além de ser fronteira, ela na época de Napoleão, quando ele foi invadir a Rússia, a Ucrânia foi usada como ponto estratégico para barrar o exército. Ela tem uma importância geográfica muito grande, né? Tanto estratégicos para a questão militar, como também para a questão econômica. Por isso que a gente fala o geoeconômico, né? Que engloba aí todos os cunhos, né? A ser discutido, de ser de interesse dos países, né? Correto? Sim. Trazendo para os dias atuais, então, a gente vê que agora a Ucrânia perde grande parte do território a leste, né? Uma parte do território a leste, né? Que foi ocupado justamente pela Rússia, né? A partir do momento que, o ano passado, a Rússia declarou, a Ucrânia declarou o desejo de se anexar à OTAN, né, com o apoio novamente da União Europeia e dos Estados Unidos, mas aí o que acontece é que a Rússia não vai aceitar. Lembrando que a OTAN foi criada no período da Guerra Fria, né? E a OTAN foi criada para quê? Com qual objetivo? Aliança militar. Uma aliança militar. Para derrubar quem? A Rússia. A Rússia, né? No caso, na época, a União Soviética, né? E, ou seja, que hoje em dia, enfim, acabando a União Soviética, mas a Rússia está aí. O centro de comando da União Soviética era a Rússia,
né? Como a gente viu dentro de sala de aula, dos países da antiga União Soviética, qual é o país de maior participação econômica? A Rússia. A Rússia. Qual é o país com maior participação agrícola, mineral? É a Rússia, né? Então, a Rússia, enfim, ela tem uma presença muito grande. A gente sabe do poder que ela teve durante a Guerra Fria, né? E a OTAN foi criada justamente para tentar inibir, enfim, acabar com a União Soviética. E aí, portanto, ela declarando aí a entrada, a Ucrânia declarando aí a entrada à OTAN, óbvio que não ia dar certo, né? Não ia dar certo, certo? Uma coisa assim que deixa pensar bastante é o fato que a Rússia, se você parar para analisar, o armamento que ela está usando contra a Ucrânia não é o armamento atual dela. Por exemplo, os kamikazes que foram disparados ontem. O armamento que ela usou na Guerra Fria, criado na Guerra Fria. Nós estamos gravando hoje dia 21, né? Do 6, né? E ontem, dia 20... A Rússia testou kamikaze na região da Ucrânia. Tanques, né? Tanques de kamikaze. E é um armamento antigo que foi criado na época da Guerra Fria. E se você pegar todo o armamento que ela está usando, nada atual. Ela não está usando um armamento, por assim dizer, que ela futurístico que ela tem hoje em dia. Que levanta dúvida, porque ela possui mais de 600 ogivas nucleares, equipamentos super modernos e desenvolvidos, e por que será que ela não está usando? Qual o motivo? Levanta um questionamento, né? A Guerra Fria acabou? Não, ela nunca deixou de... A Guerra Fria, ela foi fria até um certo ponto, né? Porque a gente viu apoio militar pelo lado dos Estados Unidos e da Rússia em muitos combates, né? A gente teve até o final a queda do Muro de Berlim, entre aspas, que ela acabou, mas os conflitos ideológicos e principalmente econômicos e culturais mesmo, eles nunca terminaram. E associado ao fato das armas nucleares que nunca foram Sim, abandonadas. A gente teve aquela questão toda do... Se eu não me engano, foi nos anos 70. Qual que é? Cuba, né? As armas nucleares em Cuba, onde teve toda aquele bagulho. Crise dos mísseis. Todo mundo ficou falando, nossa, o mundo vai acabar, sei lá o quê, né? E acabou que foi, né? É engraçado. Estabilizado. É engraçado que assim... igual você está comentando a crise dos mísseis, né? Se a gente for analisar a Ucrânia agora, por exemplo, lógico que não foi uma movimentação física, né? Não foram navios que foram descobertos chegando na ilha de Cuba, mas foi uma declaração, na minha visão, né, que eu discuto em sala e falo para todo mundo dentro de sala de aula, que foi infeliz da Ucrânia, declarar a entrada na OTAN, porque... É um pouco óbvio, né? Que a Rússia não ia aceitar, pelo que nós estamos comentando sobre a questão do sentimento nacionalista que a Rússia tem sobre o território da Ucrânia. E, como o próprio Vladimir Putin declarou, é um passo a mais da OTAN se aproximando do território russo. Então, lembrando que a OTAN foi criada para acabar com a União Soviética, enfim, com o poderio da Rússia. Né? Porque é a Rússia que comanda a União Soviética. E é evidente que ele não ia aceitar. Mas também é evidente, por isso o questionamento da Guerra Fria, que a OTAN também não vai dar mais nenhum passo à frente. E nem a Rússia, nem os Estados Unidos vai. Né? Que é o país que mais é o maior, digamos, mantenedor da OTAN, né? Da Organização do Tratado Atlântico Norte. Eles não vão dar mais nenhum passo à frente. Porque isso daí já seria... o pré-anúncio, né, de uma nova guerra mundial. Sim. E aí, lembrando que uma nova guerra mundial são com armas nucleares. A gente tem toda a Guerra Fria foi chamada de Guerra Fria justamente por quê? Não teve conflito. Não teve conflito. Não teve conflito porque esse conflito poderia acontecer com armas nucleares. Então está acontecendo a mesma coisa agora. Sim. A OTAN, na realidade, ela nunca teve uma participação massiva em nada, na prática. Né? Ela existe, ela tem lá a sua posição de representatividade, digamos assim. Porque a OTAN, na realidade, nunca bateu de frente com nenhum país que tem arma nuclear e muito menos com a Rússia. Né? E não vai bater também. Né? Na dissolução da União Soviética, quase um terço das armas nucleares, né, ficou na mão da Ucrânia. Que a Rússia pediu, e, uns anos atrás, você sabe qual ano que foi? Que uns anos atrás ela pediu e a Ucrânia devolveu. Por vários anos, né? Porque não existe um ano
São ogivas nucleares, é um poderio militar, né? Então... Não, existe um acordo em 91, quando há o fim da União Soviética, em 91 mesmo, 91, 92, há o acordo da Rússia, até mesmo com a Ucrânia, em relação à ocupação, né, de armas, né? E isso daí já logo no final da guerra da União Soviética, em 91. Meu pensamento seria o seguinte: a Rússia, eu acho que ela não invadiria a Ucrânia se ela não tivesse com as armas nucleares que ela tinha antes de entregar. Mas tem muito mais questão cultural, tá ligado? Eu acho que também não foi só por causa de... Não é uma desculpa, né? Você invadir um país. Hoje em dia não tem dessa de invadir país. A gente não... Tanto que a comunidade internacional ela refuta essa ação da Rússia, né? Sim, não tem dessa de, vamos invadir país por tal motivo. Não, tudo tem que ser feito em acordos. Nós evoluímos durante esse último século de uma época desastrosa da humanidade, onde a gente poderia ver guerras e morte acontecendo a cada 50 em 50 anos, ou até mesmo de 20 em 20 anos, como foi no caso, mais ou menos, da Primeira Guerra, da Segunda, né? E, na minha opinião, pelo menos, é inaceitável você invadir um país como a Rússia fez na Ucrânia. No século em que nós estamos. Nós temos tecnologia, nós temos ideologia, filosofia o suficiente para poder resolver os conflitos que antes não poderiam ser resolvidos. Entende? Como a própria questão de as pessoas invadirem países porque lá tem ouro, petróleo, né? Esse tipo de coisa. Hoje em dia a gente tem o comércio, que facilita muito mais a entrega e negociação entre países. Depende da visão, né? Depende da visão, realmente. A gente tem muitos problemas ainda em relação a isso, mas hoje em dia, nesse século, eu não veria de uma maneira boa, em questão toda humanidade, na comunidade internacional, um país invadir um outro, entende? Não, isso não tem. Agora, enfim, cada um com o seu interesse ali, né? Da mesma maneira que você está comentando sobre o fato de hoje em dia ser um pouquinho mais passional, mas graças a Deus as coisas acontecem de uma maneira mais pacífica, aliás, Sim. perdão, passional não, pacífica. Mas é porque você tem armas nucleares por trás. Sim. Né? Porque se não fossem as armas nucleares existirem, o que seria de nós hoje em dia, né? Se nós estivéssemos aí numa terceira ou até mesmo já numa quarta guerra mundial, né? Sim. Mas, enfim. De modo geral, o que foi discutido então é a questão, e o que ainda vamos discutir no decorrer do ano, porque a todo momento que aparecem novas notícias, nós estamos discutindo isso na geopolítica do nono ano. Então, assim, há muita coisa ainda para acontecer, né? Há muita coisa ainda para acontecer. E a gente volta no próximo momento para discutir mais sobre uma geopolítica atual. Gente, a gente agradece a atenção de todos que assistiram até aqui. Obrigado.